Deus, o grande regente da natureza. Eu não sei se alguém aqui tem o mesmo gosto que tenho de assistir documentários sobre natureza. Se tem algo que eu paro e cochilo pouco, né? Porque eu descobri que a idade faz com que quando você se encosta no sofá o sono apareça. Deve ser só comigo que acontece isso, né? Porque quando eu vejo um sofá, o sofá é um sonífero para mim. Mas quando se trata de ver a natureza, e por que esse tema, Deus o regente? Nós sabemos que nos corais, aqueles que também apreciam os corais, eu que na minha juventude participei de alguns corais, os corais eles não funcionam bem se não tiver um regente. Porque o regente é quem está direcionando os cantores, os músicos. É aquele que mantém a harmonia de todo o coral. Quando eu digo que Deus, ele é o regente, eu estou dizendo que a natureza, a criação de Deus, ela é mantida e sustentada e governada por ele. E para termos base neste tema, eu quero convidá-los a abrir a palavra, inclusive os nossos amigos e irmãos da Converte Rádio Web que nos acompanham, para abrir as escrituras no livro de Jó, no capítulo 37. Livro de Jó, no capítulo 37, a partir do verso 5. Leamos, pois, a palavra contida em Jó 37, versículo 5. Com a sua voz, troveja maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Verso 6 do capítulo 37 de Jó. Porque ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva e os algaceiros sede forte. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras deles. E as elimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. E de suas recâmeras sai o pé de vento, e dos ventos norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, que expande os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma outra direção, para fazerem tudo o que lhe ordena sobre a redondeza da terra. Versículo 13 nos diz: e tudo isso faz ele vir para a disciplina que se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para que considere as maravilhas de Deus, porque Deus sabe. Porventura sabe tu como Deus as opera, e como faz resplandecer o relâmpago na sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estende sobre ele o firmamento, que é sólido como o espelho fundido? Ensina-nos os que lhe diremos, porque nós, envolto em treva, nada lhe podemos expor. Conta-lhe alguém que tem um dito: seria isto desejar homem por ser devorado? Versículo 21. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo, de norte vem o ar e o esplendor,
pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Deus aplique a palavra lida aos nossos corações. Nós sabemos que o livro de Jó é um livro poético, que não fora escrito somente por ele, mas houve participação dos ditos amigos de Jó, Eliú e Elifaz. Se formos nos aprofundar, eles não eram tão amigos assim. Por que eu posso dizer isso? Porque amigo que é de verdade, ele não abandona nos momentos de desgraças. E nós vemos na história de Jó, que no momento de desgraças, seus amigos, os seus familiares o abandonaram. Somente Deus permaneceu com ele. Mas não é sobre a história de Jó, nem muito menos sobre os amigos de Jó que quero tratar, mas sobre Deus, que és o regente e que regeu a vida de Jó, e que também rege a natureza, e que mantém as coisas nos seus devidos lugares. Por mais que a ciência avance a cada dia em conhecimento, e é bom que a ciência avance, porque os seres humanos, eles necessitam que alguém estude para que traga benefício para aqueles que dispõem de pouco recurso e até mesmo de pouca inteligência. Afinal de contas, nem todos são dotados de tamanha capacidade e inteligência como os cientistas, né? Nós devemos considerar os homens em que Deus assim concede a sabedoria para estudar, para descobrir fórmulas, para descobrir dentro da medicina, dentro do campo da pesquisa. Mas tudo isso tem um limite, irmãos. Tudo isso está condicionado a um poder maior, a uma mão soberana que é a mão de Deus. É por isso que o texto que lemos no verso 5 começa descrevendo: com a sua voz Deus troveja maravilhosamente e faz grandes coisas que nós não compreendemos. Há coisas na natureza que, por mais que os renomados cientistas estudem, eles ainda não dispõem do conhecimento total acerca dos pássaros, por exemplo, acerca dos mares, dos rios, porque passa-se as gerações e eles descobrem outras coisas, e infelizmente eles mesmos se contradizem, né? Relacionado a alguns assuntos. Eu vejo o cientista que em um ano ele afirma uma coisa, e daqui a um ano o outro vem e lança um novo conhecimento, uma nova tese, e acaba desfazendo aquilo que aqueles tinham afirmado um ano anterior. Porque o homem, ele é mutável. A ciência, o conhecimento, ele é mutável. Mas Deus, ele é imutável. Amém, irmãos? A grande diferença no conhecimento de Deus para o conhecimento dos homens é esse. O texto diz que Deus faz grandes coisas que nós não compreendemos. Nem aqueles que chamam de pai da evolução, o Charles, que estudou tanto as Ilhas Galápagos, o conhecimento dele muitas das vezes parecia loucura, porque ele afirmava algumas coisas, e que quando nós nos debruçamos na Bíblia, toda aquela tese, toda aquela fórmula de conhecimento que ele assim passou para aqueles que vieram após ele, foi algo vago. Mas o conhecimento que vem de Deus, ele é sólido. Amém, irmãos? Por isso que nós não devemos, de forma alguma, desprezar e inverter a ordem das coisas. Porque o conhecimento mais importante não é o conhecimento científico,
não é o conhecimento filosófico, mas é o conhecimento de Deus, é o conhecimento dos atributos de Deus, é o conhecimento da pessoa de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque é isso que vai nos manter de pé. É isso que trará paz à nossa alma. É isso que trará conhecimento às futuras gerações. E é isso que não vai ser removido. Porque o próprio Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. As palavras dos cientistas passam. As palavras dos historiadores passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Porque Ele é o grande regente do universo. O verso 6, dentro da regência de Deus, nós vemos uma das coisas que Ele faz, porque Ele diz à neve, cai sobre a terra. E ai da neve se não cair na hora que Deus manda? Nós vemos agora que os americanos sofreram, né, com um tufão. Por mais preparado que seja aquele povo economicamente, aí você vê os telejornais dizendo, a força da natureza superou, destruiu as mansões. Mas eu não digo a força da natureza, eu digo a força do Criador. Amém, irmãos? Porque a natureza, ela é submissa à voz de Deus. Não chove se Deus não mandar. Não cai neve se Deus não mandar. Não vem um terremoto, um maremoto sem Deus não mandar. Embora há alguns teólogos nos nossos dias que defendem uma tese. Eu sei que o professor de escola dominical, que é um estudioso, já ouviu falar no deísmo aberto, no teísmo aberto, né? Em que alguns atribuem que em determinadas situações Deus se desconecta da terra, né? É como se Deus ficasse, tirasse os olhos da terra, da criação dele, e deixasse acontecer os tsunamis, os maremotos, mas que não visse, não interferisse. Eu não creio num Deus assim. Eu creio num Deus soberano e que interfere e que governa todas as coisas. Amém, irmãos? Até as tragédias. Porque se nós não crermos que Deus é quem controla todas as coisas, nós negaremos a soberania de Deus. E nós não podemos negar jamais a soberania de Deus. Pastor, Deus é soberano quando cai a neve sobre a terra, sobre os aguaceiros. Deus é soberano sobre todas as coisas. O verso 7 nos diz, assim torna ele inativa. Veja que expressão, tornam inativa as mãos dos homens. Ou seja, tem coisas que os homens não podem impedir. Quem pode impedir? Eu estava vendo um vídeo em que um pastor, parece que foi Guiana Francesa, ele enviou para mim, desse maremoto, né? E em todos os lugares hoje tem câmeras na rua, né? E as câmeras captaram quando a força, as ondas começaram a subir e devastar parte de um dos países que nesses dias foi assolado por esse mal. E eu via os homens dando voltas nos carros, carro de barões, carrões, e eu via eles correndo como formiga, desesperados. Por mais ricos que forem, eles não tiveram poder de se livrar da força do Deus Todo-Poderoso que estava executando naquele lugar juízo. Mas pastor, de onde o senhor tira essa afirmação de que Deus, ele exerce juízo através das tragédias, através dos maremotos, dos aguaceiros, para que os homens reconheçam que não são nada? Eu vou mostrar dentro dessa reflexão que é Deus, que de fato comanda todas as coisas e que rege todas as coisas. No versículo de número 9 nos diz, e de sua recâmara sai o pé de vento, e dos ventos do norte frio,
pelos sopros de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam, e também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espalham os relâmpagos. O versículo de número 12 nos diz: então elas, segundo o rumo que dá, se espalham para uma e para outra direção, para fazerem tudo o que ele ordena. Ou seja, quando acontece uma enchente, não é que Deus perdeu o controle. Quando um lugar é assolado pela seca e outro está assolado pelo inverno, pelo frio, não é que fugiu. Alguém dizem, mas isso é consequência do aquecimento global. E antes de haver o aquecimento global? E antes da camada de ozônio ter sido rompida? Não já acontecia determinadas coisas? O homem sempre procura uma desculpa para não reconhecer o Criador. Então a desculpa agora, nós sabemos que, como seres criados, devemos cuidar do planeta. Que o planeta é a nossa casa. Não é porque somos seres que estamos de passagem que vamos destruir. Pelo contrário, nós temos a consciência de zelar dos rios, dos mares, e não desperdiçar. E eu louvo a Deus por essa geração que está se formando hoje, que embora seja uma geração muito tecnológica, mas é uma geração que já tem consciência. Se você conversar com uma criança de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 anos, sobre a consciência ecológica que elas têm, de não desperdiçar água, de não jogar lixo no chão. Então isso eu vejo algo que as futuras gerações vão colher os frutos dessa, porque essas vão estar aptas a ensinar os outros a não fazer o que os nossos avós, os nossos pais fizeram. Destruíram as florestas, os rios poluíram. Em vez de pescar com anzol, jogaram bomba nos rios. Eu sou neto de pescador, e meu avô morou na beira de um rio em que pescava de jereré, de rede. Mas chegou um momento que a ganância dos homens vinham para lá e começaram a soltar bombas. E os peixes começaram a desaparecer. E como consequência hoje o pescador vai e não pesca nada. Por causa dos seus próprios pecados. Não é que Deus está punindo, mas o próprio homem plantou algo e ele agora está colhendo. Infelizmente, as gerações de hoje estão colhendo aquilo que os pais, os avós plantaram. Mas a nossa oração, e deve ser o nosso ensino para os nossos filhos e netos e conhecidos, é que eles preservem a natureza e glorifique ao Deus que está regendo todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Que as nossas crianças reconheçam que há um Deus no céu que está regendo e que está governando todas as coisas. No versículo de número 7, em algumas Bíblias, em vez de terra, vai ter a palavra homem. E tudo isso faz ele vir para a disciplina que se convém. Em algumas Bíblias vai estar homem e outra terra, porque homem e terra em algumas partes das Escrituras são palavras sinônimas, porque o homem também é terra. Nós somos terra, nós somos pó, nós somos formados da terra, para exercer a sua disciplina e também a sua misericórdia. Aí o verso 14 há uma exortação direcionada ao próprio Jó. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Você já se pôs a olhar para o céu no pôr do sol e glorificou a Deus por algo tão maravilhoso? Você já viu um pássaro cantando e já glorificou a Deus por aquele canto tão maravilhoso? Você já caminhou na areia da praia e já glorificou a Deus pelo vasto mar que Deus criou? Eu sei que alguns religiosos no passado proibiam os crentes de ir na praia, né?
Mas eu louvo a Deus que a igreja presbiteriana nunca proibiu os crentes de ir na praia. E o crente pode ir na praia, glorificar o nome do Senhor, tomar banho, comer com a sua família. Não pode se embriagar, pecar, mas desfrutar da criação de Deus. Todos nós podemos, amém, irmãos? E até devemos em algumas oportunidades. Porque, irmão, se nós que sabemos que Deus criou todas as coisas, não desfrutarmos das coisas que Deus criou, aí você vê o ateu e o incrédulo desfrutando daquilo que eles dizem que foi o Big Bang. Ah, foi uma explosão e surgiu o mar da maneira tão maravilhosa, o céu, o firmamento. Eles crêem no mais difícil, porque nós cremos no haja de Deus, amém, irmãos? Porque Deus disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas. Ele disse, haja céu e terra. O poder da sua palavra criadora. O versículo de número 15, porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? E há uma interrogação. Versículo 16, tem tu notícia? Veja que expressão maravilhosa, do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento. Quem é perfeito em conhecimento é Deus. Amém, irmãos? Não é Aristóteles. Não é Galileu Galilei. Mas é Deus que é perfeito em conhecimento. A nossa referência maior, irmãos, não é as enciclopédias das bibliotecas, mas é Deus e a sua palavra. Amém, irmãos? A nossa referência, a referência do cristão sobre a natureza, sobre a criação, nós buscamos no livro dos livros a resposta, e aqui Deus fala que Ele é o regente da natureza, que Ele é o regente do universo, que Ele é o regente dos seres humanos, que Ele é o regente de todas as coisas. O versículo de número 18, ou estende ele o firmamento, que é sólido como um espelho fundido. Porque quando você olha para o horizonte, parece espelhado, né? A terra. De vez em quando a minha filha faz umas perguntas difíceis. Ela disse, pai, a terra é redonda, né? Por que todo mundo caminha e ninguém cai, né? Ela não está suspensa. Aí foi uma oportunidade de eu falar a ela sobre o poder sustentador de Deus, do universo, das galáxias. Aí fui mostrando a ela os planetas. Eu disse, olha, tem uma mão invisível aí que está... Ela disse, pai, mas a Terra, eu aprendi na escola que a Terra gira, né? Tem a rotação, né? E por que a gente não treme? Ele disse, porque é tão perfeito isso, é regido de uma forma tão maravilhosa que nós não sentimos a rotação da terra, porque Deus mantém essas coisas em equilíbrio. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso saber de que o sol que hoje se pôs vai nascer amanhã, porque Ele é Senhor do céu, da terra, do nascimento do sol até o acaso, conforme o salmista diz. O sol nasce e o sol se põe. Para muitos uma coisa simples, né? O sol nasceu. Para Deus é como acender e apagar uma lâmpada. Mas para o ser humano e para o cientista estudar esse movimento do sol aparecer e do sol desaparecer no poente, isso leva, meu irmão, que há alguém que está governando o sol e a lua e as estrelas e a terra. Alguém muito grande e poderoso. É motivo de nós glorificarmos a Deus por isso. Amém, irmãos? Amanhã muitos ainda estarão dormindo, mas o sol já raiou. Porque Deus, o relógio de Deus não atrasa.
O relógio de Deus é perfeito e é santo, a qual nós tributamos a Ele o louvor. O versículo de número 21. Eis que o homem, ele não pode olhar para o sol que brilha no céu. Esse texto é um bom texto para confrontarmos os ateus, os incrédulos, ou aqueles que às vezes querem ridicularizar a nossa fé. E que dizem assim: vocês verem Deus? Quando eu comecei na minha caminhada, muito jovem, alguns colegas da escola diziam: por que os crentes oram de olho fechado? É para ver Deus? Aí eu dizia para ele: não, você precisa ir lá, né? Na igreja. Você não vai ver Deus não, mas você vai sentir Ele. E se você abrir o coração e der ouvido à palavra dele, ele vai transformar a sua vida. Porque se o homem não é capaz de olhar o sol, porque o cientista classifica o sol como uma estrela de quinta grandeza. O sol perto de Deus, irmãos. Imagine o brilho. Se o sol já brilha tanto, raciocine comigo. Imagine o Criador do sol. O sol é apenas uma estrela de quinta grandeza. Então existem outras estrelas com mais grandeza, com mais brilho, que os nossos olhos não contemplam ainda. Você imagine o Criador, o brilho que há em Deus. E o próprio texto vai dizer aqui no versículo de número 22, do norte vem o áureo resplendor, pois Deus está cercado, veja a expressão, de uma tremenda majestade. Essa tremenda aqui, irmão, é grandiosa. Eu sei que há alguns irmãos que gostam de usar muito essa palavra tremenda, né? Eu conheço algumas denominações que para ele tudo é tremendo. Quando eles me veem aí, o pastor é tremendo. Até comendo um pastel, foi tremendo aquele pastel. Eles brincam demais. Eles dizem: meu irmão, vocês, essa palavra tremendo já está se tornando já um jargão muito comum. Eu não posso colocar tremendo em tudo, porque tremendo e poderoso é Deus, amém, irmãos? É Ele que é tremendo. O seu brilho grandioso, a sua majestade, ela é tremenda. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Ele é grande em poder. E eu quero já pontuar algumas coisas sobre a regência de Deus dentro da natureza, lendo agora o capítulo 38, os últimos a partir do verso 37, Jó 38, a partir do 37. Quem pode numerar? Eu estou lendo Jó 38, verso 37. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus, quem os pode despejar? No ramo da ciência, tudo aquilo que é descoberto, ele é catalogado, ou seja, entra em um registro. Agora há uma pergunta aqui para os cientistas: quem pode enumerar com sabedoria as nuvens? É capaz de se contar quantas nuvens há? Quantas estrelas há? Interessante quando um cientista descobre uma estrela, os nomes que eles colocam, né? B19, C304. Mas Deus que criou, Ele sabe o nome de cada estrela. E Ele chama pelo seu nome. Amém, irmãos? Não é o nome que o cientista dá, mas é o nome que Deus dá, que é o importante. Ele numerou as nuvens, as estrelas, e Ele também tem o controle dos odres. Essa palavra odre é reservatório. O salmista chega a dizer que no céu tem um odre, onde está as lágrimas. O salmista diz: coloque as minhas lágrimas no teu odre, ou seja, no seu reservatório, como o nosso irmão Mato Nascimento canta, né?
O crente que chora, se quer vitória, vai chorando, geme e chora. E nós devemos, irmãos, reconhecer que o mesmo Deus que é capaz de reservar no céu as águas, de reservar também as lágrimas e de dar a resposta para os seus servos, é o Deus que está regendo todas as coisas. Versículo 38. Para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros. Caçará porventura a presa para a leoa ou saciará a fome dos leãozinhos? Quando se agastam nos covis, estão à espreita nas covas. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Aí no capítulo 39 diz: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou cuidaste das costas que dão as suas crias? Pode contar os meses que se cumprem? Ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para ter seus filhos e lançam de si as dores. Isso está demonstrando, irmãos, o cuidado de Deus em todas as suas criaturas. Se Ele é capaz de cuidar dos leões, se Ele é capaz de cuidar das cabras, que dirá dos seus filhos que foram feitos à sua imagem e semelhança. Amém, meus irmãos? Mas quero terminar lendo o Salmo 19, que é o salmo que descreve a excelência da criação e da palavra de Deus. Salmos 19, porque Deus, ele se revela para o ser humano de duas formas. Deus se revela através da natureza e Deus se revela pela sua palavra. E esse Salmo 19 vai justamente afirmar isso. As duas maneiras de Deus se revelar para o homem. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Veja bem o verso 2: um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não houve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. E como um noivo que sai para os seus aposentos se regozija como um herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade do céu, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e destilam dos seus favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e os que os guarda a grande recompensa. Até aqui, que Deus aplique estas palavras no nosso coração. Alguém um dia poderá dizer que nunca ouviu a palavra, mas ele não poderá dizer que nunca ouviu a manifestação de Deus, porque aonde ele pisar vai ter uma mensagem de Deus. Se ele subir a um monte, ele vai ver uma montanha que Deus criou. Se ele for na beira de uma praia, ele vai ver o imenso mar que Deus criou. Se ele olhar para o céu, ele vai ver o sol, ele vai ver a noite, as estrelas e a lua, e vai saber que tem um Criador, porque Deus se revela e fala através da natureza. Porque há muitos que ainda não foram alcançados pela mensagem salvadora do Evangelho, e que Deus tem as suas formas de trazer para perto de si os seus eleitos. Eu já ouvi testemunho de pessoas que moram em tribos africanas ou até em tribos do Amazonas, e antes do Evangelho chegar até eles, Deus falou com eles através da natureza. Certo índio vai um dia pescar, e ao voltar com a sua pesca, ele começa a indagar: esse peixe existe, mas alguém fez ele existir. Ele não surgiu do nada, e não foi o sol.
porque alguns índios cultuou só. E aquilo ficou na mente dele, até o dia em que um missionário chegou naquela tribo e cantou o hino: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. E ele foi alcançado pelo Evangelho. Mas antes de conhecer o Evangelho, no simples ato de pescar, ele refletiu: se há peixe, há um Criador dos peixes. Então Deus tem as suas formas de falar com o homem, mas a forma mais especial e eficaz é pela sua palavra. Amém, irmãos? Porque mais penetrante do que espada alguma de Deus gumes é a palavra de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe. Tem algum pedido de oração hoje? Se tiver, amém. Vamos orar pela mãe da nossa irmã Rosimeire. Nós temos alguns ouvintes aqui. Adri, é Adri mesmo? Adri Gonçalves, vamos orar por libertação. E Magnus de Emerson, é bem diferente esse nome aqui. Vamos orar por eles em nome de Jesus nessa noite. E por todos que acompanham e que acompanharão essa mensagem na Converte Rádio Web e toda a programação, que eu sei que tem sido bênção para muitas vidas. Deus, nós apresentamos estas pessoas aqui diante de Ti, todos esses que estão sintonizados na Converte Rádio Web, em especial pela vida do Aldri, que haja libertação nesta vida, Pai, pela vida do Emerson, Pai, pela vida da mãe da Tua filha Mary, Pai, no nome de Jesus, visite ela, Deus, continue sustentando, porque eu sei que o Senhor está no controle, ó Pai, nada fugiu ao controle do Senhor. Eu sei que é a Tua mão que está preservando a família Xavier até a presente hora e continuará sustentando esta família, sustentando outras famílias, ó Deus, nesse momento que estão em tribulação, porque alguns estão com um membro da família enfermos, ó Deus, acometido de algum mal. Que o Senhor conceda paz nas famílias, que haja amor entre eles, ó Pai, e que haja, acima de tudo, fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que rege todas as coisas, no Deus que governa todas as coisas. Nós apresentamos, meu Deus, o estado de Sergipe em Tuas mãos. Que não haja morte, ó Deus, durante este período de apuração destes votos. Que não haja, ó Deus, desavenças, ao ponto de um tirar a vida do outro. Pai, no nome de Jesus, sustenta, ó Pai, para a glória do Teu nome. E nós sabemos que aquele que assim o Senhor determinou na sua vontade, é esses que receberão do poder do Senhor, porque é o Senhor que dá poder aos governantes, para debaixo da Tua mão, assim, ó Deus, fazer aquilo que eles estão incumbidos de fazer. Nós oramos por todas as autoridades, conforme a Tua palavra nos instrui, para que haja paz na nação, para que haja paz neste país, para que haja paz nesse estado, Pai, no nome de Jesus, tão carente de paz, de ordem. Abençoe os policiais, os juízes, abençoe os promotores, os médicos, enfermeiros, todas as autoridades